E Dwayne Johnson passou as últimas semanas divulgando seu filme, fazendo muita propaganda de que além de um filme muito bom, muito divertido, ainda teria muita importância para o universo DC nos cinemas. O resultado disso daí você confere agora comigo no Mandando a Real, aqui no Popverso. E galera, antes da gente começar a falar de Adão Negro, eu já convido a você que é inscrito aqui no nosso canal a já deixar o like agora no começo do vídeo para não esquecer no final e já valorizar o nosso trabalho. E se não é inscrito e é assim como a gente é apaixonado por esse maravilhoso universo da cultura pop, então se inscreve aí no nosso canal e não esquece de ativar o sininho para receber notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no Popverso, beleza? Então bora lá, vamos falar de Adão Negro. E galera, essa vai ser uma análise com spoilers, beleza? Não tem como a gente falar desse filme se não for com spoilers, então já fica avisado. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui para conferir a nossa análise. Agora, se você já assistiu ou se você não dá a mínima para spoilers, então já fica aqui com a gente e também no final deixa o seu comentário dizendo o que você achou de Adão Negro, beleza? E bom galera, é o seguinte, eu já começo tirando o elefante da sala porque eu achei o filme bem divertido. Mas que precisa ser apreciado com a sua expectativa devidamente calibrada. Cala a boca, tu é muito chato! E galera, de início eu quero falar da qualidade visual desse filme. Assim, a estética desse filme é algo de encher os olhos. É um filme visualmente muito, mas muito bonito, né? Não só na concepção de cenários, na construção do Kahndaq, né, que a gente aguardava tanto para saber como é que ia ser, mas também na concepção dos personagens, assim, né? Você tem os personagens da Sociedade da Justiça com trajes belíssimos, com efeitos lindíssimos quando eles executam os poderes dele, né? O Adão Negro, excepcional. O mesmo dá para se aplicar ao Gavião Negro, ao Esmaga-Átomo, aos efeitos de quando a Ciclone usa os poderes dela, né? E sem falar no Senhor Destino, que ficou um negócio espetacular, assim. Não só a concepção visual do personagem, mas a exemplificação dos poderes dele em tela assim, é uma coisa maravilhosa. E se você é fã de longa data dos filmes da DC, vai ser quase impossível você assistir Adão Negro e já não associar sua estética visual ao dos filmes do Zack Snyder, né? Inclusive no uso até, digamos, excessivo da tal da câmera lenta que o Snyder tanto gosta, né? Ainda assim, mesmo com o uso excessivo desse efeito de câmera lenta, essa estética visual implementada pelo Zack Snyder é algo que me agrada bastante, porque ela meio que foge daquela pegada sombria e realista assim que a gente tem, por exemplo, nos filmes do Nolan, ou até mesmo do Batman do Matt Reeves, entendeu? Que ela te afasta do mundo real e te emerge no mundo de fantasia realmente, entendeu? É quase a mesma sensação que eu tenho ao abrir um quadrinho do Alex Ross, que é sempre com pinturas lindas e maravilhosas, assim, que é algo muito crível, mas que ao mesmo tempo te transporta para um mundo de fantasia. Outra coisa que Adão Negro acerta e acerta em muito é no ritmo do filme. A narrativa é absolutamente fluido e o ritmo é frenético. A todo momento você tem acontecendo alguma coisa, você tem uma luta, tem uma perseguição, tem um fato novo acontecendo em tela, um perigo está acontecendo, o Adão Negro está em ação, a Sociedade da Justiça está em ação. Ufa, que coisa de louco, e é tudo muito bem encaixado. O filme ele é dinâmico, ele é frenético, mas ele não é corrido, acelerado. O ritmo com que as coisas acontecem, você consegue acompanhar tudo tranquilamente, inclusive as cenas de luta, que tem boas coreografias, com cortes bem legais, com uma montagem bem interessante, que deixa tudo muito legal, muito confortável de assistir e ao mesmo tempo muito fluido, né? Outro ponto muito positivo do filme é a abordagem do protagonista, né? A maneira com que eles entregaram essa versão do Adão Negro, né? Primeiramente, os caras acertaram em evitar de cair naquela armadilha muito comum de querer transformar o protagonista, que é um vilão, em um herói ou até mesmo em um anti-herói. No filme, o Adão Negro é um vilão, e é um vilão absolutamente humano, que tem os seus motivos, tem os seus dilemas, dominado por um sentimento de vingança assim, quase palpável, o quais os motivos são explicados através de flashbacks ao longo do filme. Mas é um personagem que intercala momentos de
pura maldade, de excessiva brutalidade, entendeu? Com boas ações, assim, e isso o deixa muito humano, né? Ao mesmo tempo em que ele é cruel em combate, absolutamente brutal, um assassino muito frio e competente, né? Ele mostra que em algum momento ele foi um cara de bom coração, ao se preocupar em salvar os inocentes e proteger as pessoas, principalmente na sua relação com a Adriana e com o filho dela, o Amon, né, que aproximam o personagem da lembrança que ele tinha do passado da sua família e o deixam ainda mais humano, ainda mais palpável, né? Isso foi um grande acerto, assim. Eu tinha muita preocupação dos caras quererem transformar um personagem que é excessivamente um vilão e num herói, assim, sem ter uma justificativa que fosse palpável para isso, né? Ao dar essa abordagem meio cinza pro personagem, né? Nada muito maniqueísta, nem totalmente bom, nem totalmente mal. Eles dão ao personagem camadas que possam ser exploradas e fica muito mais fácil você curtir o personagem, gostar e até se importar com ele. Na abertura desse vídeo eu falei para vocês que o Dwayne Johnson passou mais de uma década tentando transformar em realidade esse projeto de um filme solo do Adão Negro, né? Então nem precisa dizer o tamanho do amor que ele tem por esse personagem, por esse projeto. E o cara transborda carisma e ele tá absolutamente feliz no papel, mesmo com alguns problemas no texto, né? A gente não tem que exigir do The Rock uma atuação, né, magnífica, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas ele é muito carismático e ele tá muito à vontade e muito feliz no papel. E isso é notório em cena, né? Ainda que, como eu disse, em alguns momentos o texto não favoreça tanto assim o seu personagem. E é bem legal essa abordagem dada ao Adão Negro, né? Que por vezes é um cara capaz de realizar ótimas ações, ao mesmo tempo ser um assassino cruel, frio e brutal, que age de acordo com as suas próprias convicções, essas que estão bem deturpadas, com um senso de moral bem questionável, graças a um sentimento de vingança que preenche o personagem e do qual nós vamos ficar sabendo os motivos ao longo do filme através de alguns flashbacks. E legal que você tem também a reação dos personagens em relação a esse comportamento do Adão Negro, né? Já que o Kandak é uma nação que por anos permaneceu escravo de ditadores de outras nações. No presente do filme ela tá ali sendo dominada pelo pessoal da Intergang, que tá lá para explorar a população, explorar os recursos do país e tudo mais. E assim como acontece no nosso mundo real, onde você tem ditadores explorando os recursos e as riquezas do país em detrimento ao bem-estar do povo que vive em miséria absoluta, né, como a gente vê em muitos casos na África, por exemplo, esse é o destino do Kandak, né, que parece que ninguém se importa com aquele país, ele parece renegado ao esquecimento, né, até que o Adão Negro ressurge, seguindo as tradições e as lendas do país, né? E ressurge como um campeão que vai libertar aquele país. Então, às vezes, mesmo ele tendo métodos bem questionáveis, ele conta com o apoio da população, porque ele é alguém que se importa pelo destino do povo, algo que o resto do mundo não fez, né? Então, essa é uma abordagem bem interessante que também traz um prisma diferente na maneira com que a gente enxerga o personagem. E olha só que interessante, quando o filme apresenta a Liga da Justiça, que são personagens bem preto no branco, assim, né, que são o que a gente pode dizer que são os mocinhos do filme, são os caras legais, a galera boazinha que entra em ação ali. O povo do Kandak simplesmente repudia os caras, entendeu? Porque eles estão atacando o campeão deles, que é o cara que se importou com as pessoas daquele lugar, né? Então, mesmo a Sociedade da Justiça representando a bondade e querendo agir pela moralidade, ainda assim, aos olhos do povo do Kandak, quem importa para eles é o campeão, é o Adão Negro, que foi o cara que se importou com a população. Essa abordagem foi muito legal. Aliás, falando na Sociedade da Justiça, esse é um dos problemas do filme, né? Não pelos personagens em si, que eu achei que a concepção deles ficou bem legal, sobretudo o Senhor Destino, que o Pierce Brosnan rouba a cena, mas também o Gavião Negro, que ficou muito legal. Ele consegue aliar ali um jeitão de herói porradeiro, assim, com, sabe, um pouco de comédia, um pouco descrachado. Ele tem ali um pezinho ali na galhofa, né?
Mas também o Esmaga Átomo e a Ciclone ficaram legais, assim, principalmente visualmente falando, né? Como a gente disse lá no começo do vídeo, o aspecto visual é um ponto fortíssimo desse filme. Mas já o desenvolvimento dos personagens, infelizmente, deixa a desejar, né? Você não tem nada sobre a Sociedade da Justiça. Quando eles entram no filme, já é uma equipe formada, muito pouco é dito, muito pouco dos personagens é explorado, até na relação entre eles se tem muito pouco, né? Então você acaba não se importando muito com eles. E a função deles no filme também acaba não sendo algo de muito valor que realmente impacte no roteiro, entendeu? Na maior parte do tempo eles servem ali de um desafio físico pro Adão Negro e no final eles acabam sendo um intermédio pelo qual o Adão Negro vai enfrentar o antagonista mesmo, o vilãozão do filme, que é o demônio Sabag, né? Que isso é um spoiler, mas é um spoiler que já foi dado lá nos trailers do filme, que aliás prejudicaram bastante a aparição do vilão. Se o Sabag não tivesse sido apresentado nos trailers, com certeza o impacto dele seria bem maior, mas eu já vou chegar lá. Então, voltando a falar da Sociedade da Justiça, né, personagens visualmente muito legais, mas sem o mínimo de background, pelo menos eles entregam boas sequências de ação. Eles têm cenas de luta maravilhosas com Adão Negro, depois contra o próprio demônio Sabag. E funciona, de fato funciona, né? Faltam explicações? Faltam. De repente, se a sociedade tivesse sido apresentada num outro filme, ou de repente numa minissérie, teria sido melhor? Teria sido bem melhor, o impacto na trama seria muito maior e eles teriam funcionado como de fato o roteiro pretendia que eles funcionassem, entendeu? Chega a ser um problema? Depende do quanto que você é exigente, depende do nível de expectativa que você foi para esse filme. Para mim, não foi, mas faz falta. Aliás, nós falamos no vilão, no Sabag, né? E na falta de desenvolvimento até mesmo para ele. E aí é total, né? Ele surge como a grande ameaça do filme, quase que caindo de paraquedas com o mínimo que é contado sobre ele lá na introdução e depois em alguns pedaços ao longo do segundo ato, assim, nada que construa um background, nada que de fato estabeleça uma ameaça gigantesca como o roteiro pretende que o personagem seja, entendeu? E o pior de tudo, nenhum aspecto visual dele que é bacana, que é legal, acaba causando muito impacto, porque, como eu disse, a gente já viu ele nos trailers, a gente já sabia que ele ia aparecer. Sabag é um tipo de antítese do Shazam, ele é o campeão do inferno. Então, da mesma forma que o nome do Shazam é um acrônimo formado pelas iniciais dos nomes dos deuses que cedem seus poderes como presente para o Billy Batson, né? Da mesma forma é o Sabag, né? Que o nome é um acrônimo composto pelas iniciais dos demônios que cedem os seus poderes como presente ao seu campeão do inferno, né? É Beelzebub, Asmodeu, né? Só essa galera aí, gente fina, elegante e sincera. Deus me defenderai. Galera, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu fui pro cinema com a minha expectativa bem moderada, mas bem calibrada, né? Eu não esperava nenhuma carga dramática, eu não esperava nenhum roteiro extremamente desenvolvido, eu esperava que fosse um filme divertido. E, de fato, foi, né? E me surpreendeu em alguns pontos, principalmente na beleza e no desenvolvimento do seu protagonista, né? Mas deixou a desejar em muitos pontos, sobretudo pela história, que tem um desenvolvimento um tanto quanto estranho, algumas conveniências de roteiro e alguns pontos que não fazem sentido nenhum, né? Mesmo você com a expectativa moderada, isso deve te incomodar. E talvez você, assim como eu, ache que o filme tem um pequeno problema de identidade. Ele não sabe se ele é um drama, se é um filme de aventura, se é uma comédia. O texto tem um problema quando ele tenta dar um peso dramático às coisas. O problema persiste quando ele tenta ser engraçado. Ele tem vários momentos de alívio cômico, mas na minha opinião, a maioria gigantesca é bem sem graça e totalmente fora de tom, entendeu? São raros os momentos que eu dei risada. E oscila demais também quando tenta ser um filme de aventura. Talvez a ideia do texto seja realmente ele flutuar entre todos esses gêneros, né? Sem que
sem abraçar um efetivamente, né, para rotular, o que não seria nenhum problema desde que o filme não falhasse miseravelmente nessa tentativa. E já que a gente falou agora há pouco da Adriana e do seu filho Amon, eles são os únicos personagens coadjuvantes, por assim dizer, que de fato importam na trama e que tem algum tipo de desenvolvimento e algum tipo de importância, né? Primeiro por transportar aquele sentimento de família que parece meio sufocado no Adão Negro por conta dos acontecimentos do passado dele, né? Sufocado aí pela dor da vingança, mas também por despertar no herói um certo senso de responsabilidade e até mesmo de heroísmo em relação à sua obrigação como campeão do Kahndaq, né, em proteger os habitantes daquele povo que há séculos e séculos vem sofrendo com escravidão e dominação. Os demais personagens coadjuvantes que aparecem no filme são absolutamente inexpressivos, como por exemplo o próprio Ismael, que é quem evoca o demônio Sabag, né? Ou os membros da Intergang, que nos quadrinhos a Intergang tem uma relação bem legal com Darkseid. É Darkseid quem concede poderes e tecnologia para os caras da Intergang, né? O mesmo Darkseid, tirano de Apokolips, ele mesmo, né? E aqui no filme do Adão Negro, em momento algum essa relação é feita e esse gancho é aproveitado, né? E se por semanas Dwayne Johnson garantiu que Adão Negro seria uma espécie de pedra fundamental para a reformulação do universo DC nos cinemas, a cena pós-crédito não deixa dúvida nenhuma a respeito, né? Quando a gente tem a aparição do Superman do Henry Cavill, né? Não foi aquela bizarrice que a gente viu, por exemplo, em Shazam, onde a gente tem somente a aparição, né, sem cabeça lá do Superman, que não era o Henry Cavill, porque na época ele estava com problemas de contrato com a Warner, etc. Parece que depois que a Discovery assumiu a Warner, né, inclusive recentemente os caras demitiram o Walter Hamada, eles têm uma outra ideia de direcionamento desse universo da DC nos cinemas, e parece que esse novo direcionamento conta sim com o retorno do Henry Cavill como Superman, o que eu acho que é um retorno excelente. Eu sempre disse que os filmes do Zack Snyder tinham um tipo de problema em relação ao Superman, por ele não entender algumas questões que são parte do cerne do personagem, como a sua representação de caráter e o seu símbolo de esperança, entendeu? Ainda assim, eles conseguiram trazer camadas dramáticas e dilemas para o herói que foram muito interessantes a gente ver explorar, né? Então eu entendo que os filmes do Snyder têm sim seus problemas, mas é uma abordagem diferenciada, entendeu? E esses problemas que os filmes do Snyder têm nunca foram um elenco. A Gal Gadot vai muito bem como Mulher Maravilha. Eu sempre gostei muito do Batman do Ben Affleck e sempre gostei demais do Henry Cavill como Superman. Então foi realmente uma felicidade. A notícia já corria, o boato era, os rumores eram muito fortes de que ele apareceria numa cena pós-créditos como Superman, mas eu fiquei muito feliz de ver isso em tela se confirmando assim, e o próprio Henry Cavill já postou nas suas redes sociais que ele está de volta como Superman e que a nossa espera vai valer a pena. Então é aguardar para ver, mas é um retorno muito legal. Bom, galera, agora eu quero saber de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam de Adão Negro. Se vocês já viram o filme, se vocês gostaram, se vocês se divertiram, o que vocês acharam da Sociedade da Justiça e do vilão, o Sabag, tá? Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar. Manda esse vídeo pro WhatsApp para aquela galera que é fã da DC, fã do The Rock. Manda lá, ajuda a divulgar o trabalho do Popverso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Ativa o sininho das notificações para saber sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Na descrição do vídeo tem link para as nossas redes sociais e links para outros vídeos de cultura pop aqui no Popverso, para você continuar navegando no nosso canal e conhecendo mais esse maravilhoso universo da cultura pop que a gente tanto ama. Beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço quem ficou com a gente aí até o final do vídeo e já já eu tô de volta. Fui!